Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Babá Rafael Facunley e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que são sonhos e pesadelos e o que fazer quando a gente tem pesadelos. Esse é um assunto muito importante, então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Não sei quanto tempo ele vai durar e se for preciso, coloca aí na velocidade 2 para você assistir até o final. Eu peço também que você dê o joinha aí, comente alguma coisinha para poder ajudar a movimentar os algoritmos. E, se possível, compartilhe com outras pessoas. Se você é inscrito no canal, meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva e nos ajude a crescer e chegar a mais pessoas. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre sonhos e pesadelos, né, do ponto de vista energético e espiritual, que é o foco desse canal. Mas antes disso, vamos fazer um recorrido muito grosseiro, obviamente, porque isso aqui não é uma palestra, não é aula de neuroanatomia, de neurociência, mas vamos fazer um recorrido sobre o ponto de vista biológico, científico, médico dos sonhos, até chegar à questão espiritual e energética, né? As hipóteses e possibilidades de explicações dos sonhos. Bom, vamos então começar o nosso assunto de hoje, sobre sonhos e pesadelos, né? O que são os sonhos? Do ponto de vista biológico, médico, científico, os sonhos são produtos da atividade cerebral durante o sono. Basicamente é isso. Ou seja, quando a gente dorme, o nosso cérebro descansa e isso começa a produzir ali algumas imagens, algumas sensações, algumas emoções e etc. E isso vem para a nossa via consciente, né? Então, para quem é puramente biologicista, cartesiano, né, que só vê o lado científico do ponto de vista prático, o sonho é apenas uma atividade a mais do nosso cérebro, né? Uma função a mais do nosso cérebro, e isso acaba não tendo muita importância, né? Quando a gente dorme, o nosso cérebro não desliga, né? O nosso corpo funciona literalmente 24 horas do dia. O que acontece é que a gente relaxa, como a gente não está recebendo estímulos do meio externo, por exemplo, não estamos escutando música, não estamos vendo nada, né? O corpo ele relaxa e a gente consegue então a produzir essa atividade que seria os sonhos, né? Quem produz os nossos sonhos? A ciência correlaciona a produção de sonhos a algumas estruturas cerebrais. Existe uma área do nosso cérebro com algumas estruturas que a gente chama de sistema límbico, né? E a gente tem ali duas estruturas muito vinculadas ao sonho, que seria o hipotálamo, que seria o hipocampo e as amígdalas cerebrais. O hipocampo ele está profundamente relacionado à formação das nossas memórias. E as amígdalas vai fazer a associação dessas memórias com os nossos sentimentos e emoções. Então, a ciência considera que os sonhos são frutos da atividade cerebral, em especial responsáveis aí o hipocampo e as amígdalas cerebrais, né? Então a gente tem informação de memórias, toda memória tem uma emoção, um sentimento ali por trás que é produzido pelas amígdalas, e essas duas estruturas então vão produzir os nossos sonhos. Para a ciência mais crua e básica possível, os sonhos são imagens, são simulações do nosso cérebro que são aleatórias, né? Elas não vão ganhar ali nenhum tipo de profundidade maior, tá? Agora, dentro das ciências não convencionais, ou daquela ciência que não pode ser reproduzida e experimentada, mas tem todo um arcabouço ali por detrás, a psicanálise, né,
ela trata os sonhos de uma forma mais importante, ela dá uma importância maior aos sonhos, né? A psicanálise ela vai falar justamente que os nossos sonhos vão estar ligados, completamente ligados a coisas que estão no nosso inconsciente. Então, os nossos sonhos são produtos de traumas, medos, desejos, vontades e etc., que estão arquivadas no nosso inconsciente. Veja bem que o nosso sistema nervoso ele é composto por uma série de estruturas, né? A gente tem a corteza cerebral, né, propriamente dita, a massa cinzenta. A gente vai ter aí a massa branca, que faz a comunicação, leva essa informação. A massa cinzenta processa e a massa branca conduz a informação. E a gente tem ali, então, diversas estruturas. De uma maneira muito grosseira, por assim dizer, no meio do nosso cérebro, a gente tem uma estrutura que se chama hipotálamo. O hipotálamo ele é como se fosse um filtro do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, eu estou aqui agora e eu estou recebendo 1 milhão de informações do meio ambiente, do meio externo. Eu estou recebendo informação de cores, informação de sons, coisas que acontecem comigo estão sendo processadas e etc. Só que o hipotálamo, ele, como eu disse, é uma estrutura que está bem no cérebro médio e ele filtra essas informações. A ciência diz que a todo momento a gente está recebendo 1 milhão de informações, né? Só que essas informações elas não vêm totalmente para a nossa via consciente. Então, de tudo que eu estou recebendo de informações, tudo que eu estou recebendo do meio externo, do meio ambiente, 88, 87, 88% disso está no meu inconsciente. E apenas 12, 13% das informações que eu recebo vem para a minha via consciente. Tudo que entra através dos nossos sentidos está sendo processado, está sendo arquivado no nosso cérebro. O cérebro, ele é um pendrive, ele é um HD sem limites. O tanto de informação que a gente coloca lá dentro, ele armazena. A diferença é que a gente não tem acesso a essas informações diretamente. A gente só tem acesso a 12, 13% dessas informações. Ou seja, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente escuta, de tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente interpreta, e a gente tem consciência disso, a parte que a gente tem consciência disso é apenas 12, 13%. Tem pessoas que falam que é um número ainda menor, que é apenas 5% é consciente, né? E 95% seria inconsciente. Então o tálamo, ele filtra todas essas informações. Um pouco vem para a nossa consciência, ou seja, a gente toma consciência e sabe daquilo, e o resto é jogado no nosso inconsciente. Todos os nossos desejos, traumas, vontades, medos, angústias, problemas e etc., quando não resolvidos ou quando resolvidos, isso vai ficando lá no nosso inconsciente, a gente não tem acesso a isso. Então, para eu poder acessar esses conteúdos, eu deveria passar aí por algumas técnicas especiais, por exemplo, hipnose, regressão, etc, e etc, né? E para a psicanálise, uma forma da gente acessar esse conteúdo inconsciente que está nas camadas mais profundas da nossa psique, do nosso psiquismo, é através dos sonhos, né? Então, para a psicanálise, os sonhos eles vão ter um significado muito importante, porque ele vai estar relacionado aos conteúdos inconscientes que a pessoa tem dentro da própria mente, do próprio psiquismo, né? Só que a psicanálise nem sempre vai abordar isso de um ponto de vista espiritual e energético. Nem sempre não, né? Não aborda através do ponto de vista
espiritual e energético. Ali, a psicanálise vai basear somente, ou em maior parte, que os sonhos eles têm significados e símbolos pessoais que se referem justamente a medos, a traumas da pessoa. Então a gente tem a ciência mais dura, por assim dizer, considerando que o sonho é fruto do hipocampo e da amígdala cerebral e que é apenas um produto a mais da atividade cerebral. A psicanálise vai dar uma importância maior porque vai falar que os sonhos são justamente as emoções, os sentimentos mais profundos que estão guardados no inconsciente da pessoa e que através do sono e dos sonhos emergem a via consciente, né? Ou seja, a gente tem aí uma consciência de 5 a 12, 13% de tudo que acontece com a gente, e quando a gente dorme e sonha, a gente consegue ter um acesso maior, ainda que muito pequeno, a esse conteúdo do nosso inconsciente. E vai estar ali, literalmente, relacionado a traumas, né? A desejos, a medos e etc. que as pessoas têm. Existem muitos tipos de sonhos, né? A gente tem sonhos que são completamente aleatórios, que não têm significado e sentido nenhum. A gente tem sonhos, por exemplo, que são recorrentes. A gente sempre pode ser que sonhe com a mesma coisa, com a mesma situação. Às vezes a gente tem o mesmo sonho, o mesmo pesadelo várias vezes da nossa vida. E esses sonhos recorrentes, por exemplo, eles são os que têm muito valor psicanalítico, né, de abordagem psicanalítica, porque eles vão estar literalmente relacionados a esses conteúdos do inconsciente que, durante o sono, emergem ao consciente através dos sonhos. A gente vai ter sonhos lúcidos, onde a pessoa está dormindo, está sonhando, mas ela sabe que aquilo ali é um sonho durante o sonho dela, né? A gente tem sonhos vívidos, que são extremamente intensos, que são extremamente reais, e que a pessoa, quando está sonhando e tendo um sonho vívido, ela nem sabe que está sonhando, é diferente do sonho lúcido, né? Aquilo ali é totalmente real para o cérebro da pessoa. Tanto é que ela acorda, às vezes ela pode acordar emotiva, ela pode acordar assustada. Por quê? Porque ela teve um sonho vívido. A gente tem alguns sonhos que também são chamados de pré-cognitivos, ou sonhos proféticos, premonitórios, por exemplo, que a ciência não consegue explicar, nem a ciência dura, nem a psicanálise, né? Por que que isso acontece? E é a partir disso, por exemplo, que a gente começa a ver que existe algo energético e espiritual através dos sonhos. E aí a gente tem sonhos, por exemplo, que são os sonhos de falso despertar, onde a pessoa está dormindo, está sonhando, mas ela está fazendo coisas como se ela tivesse acordado. Então ela sonha com ir no banheiro, ela sonha que está fazendo comida, como se ela estivesse desperta. A gente tem pesadelos e a gente tem os terrores, por exemplo, né? Aqueles sonhos que são extremamente terrores noturnos. E quando eu digo que os sonhos, por exemplo, premonitórios, eles vão falar dessa parte energética e espiritual, vamos introduzir aqui um conceito ou uma forma de pensar e raciocinar, que é o seguinte: existe uma frase ou uma forma de encarar que as pessoas falam o que é magia, por exemplo, né? Então, algumas pessoas vão falar o seguinte, que toda tecnologia ou toda ideia que é muito avançada ou muito incompreensível para a realidade atual, ela é tida como magia, né? Então, magia, nesse paradigma mais científico, seriam coisas muito avançadas que ocorrem, mas que a ciência não consegue reproduzir, não consegue explicar,
Aquilo é tão avançado que a gente não consegue entender e é tido como algo energético, como espiritual, como magia, como e aí já entra no campo místico, no campo esotérico, né? Para quem tem um paradigma mais expandido, para quem tem uma visão de mundo mais expandida, por exemplo, baseada nos estudos de mecânica quântica, não existe magia, não existe sobrenatural, né? Tudo que existe é energia, tudo que existe é real. A gente que, com a capacidade técnica, com a linguagem, com a capacidade científica, ainda não consegue entender e não consegue explicar. Então veja bem, se a ciência diz que os sonhos são meras atividades cerebrais, né, e que não tem valor nenhum, como explicar pessoas que têm sonhos premonitórios, sonhos proféticos? Existem pessoas que sonham com a própria morte e a morte se dá daquele jeito. Se não me engano, o Shaolin, que é aquele ator antigo de filmes de artes marciais, ele tinha sonhos recorrentes, premonitórios, falando que ele ia morrer num acidente de avião. E se não me engano, ele morreu num acidente de avião. Quantas pessoas já sonharam que ia pegar um voo ou que ia pegar um ônibus, ia fazer uma viagem, sonham que ia acontecer algum tipo de acidente e desistem de fazer a viagem e aquilo ali acaba acontecendo e a pessoa escapa daquilo, né? Existem pessoas que não digo sempre, mas existem pessoas que, por exemplo, já sonharam com números da Mega Sena, né? Quem nunca na vida sonhou com coisas premonitórias, né? Eu, por exemplo, já tive vários sonhos premonitórios de coisas que eu vi que ia acontecer e de fato aconteceram tal qual foram passadas no meu sonho. E a ciência não consegue explicar. O que trata mais ou menos da questão dos sonhos é o que eu falei, a psicanálise, né? Mas a psicanálise ela não vai fazer essas interpretações mais mágicas, né, do ponto de vista que eu falei, que a gente não consegue interpretar. A psicanálise ela sempre vai trabalhar ali que, olha, seu sonho está te revelando algum trauma, algum medo, algum desejo, alguma vontade, alguma emoção, algum sentimento que está no seu inconsciente que você precisa trabalhar, resolver e concluir, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque existem diversos tipos de sonho que a ciência explica e alguns que a ciência não consegue explicar, como são o caso dos sonhos premonitórios, e nem a psicanálise dá conta disso, né? E isso já entra no campo do misticismo, no campo do esoterismo, no campo do espiritual, né? Só que quando a gente depara na prática com algo que é tido como místico, esotérico, espiritual, mas aquilo é real e acontece, a gente fica sem respostas. Olha, eu sonhei que amanhã eu ia encontrar uma mulher de cabelo amarelo com vestido vermelho e ia me entregar uma bolsa. E aí no outro dia eu vou para o meu trabalho, chego lá, tem uma mulher de cabelo amarelo, de vestido vermelho que me entrega uma bolsa. Como explicar isso? Do ponto de vista científico ou psicanalítico, ninguém tem resposta. E aí a gente precisa começar a tecer respostas mágicas, mas as respostas mágicas é o que eu falei. Não é magia, não é esoterismo, não é sobrenatural. É a ciência, é a capacidade tecnológica, é a capacidade cognitiva, a capacidade paradigmática que ainda não consegue ter ferramentas e mecanismos para explicar o que está acontecendo. Todos nós sonhamos? Não, nem sempre nós sonhamos. Tem pessoas que falam, existem cientistas que falam, que nós sempre sonhamos, mas a gente apenas não lembra dos sonhos, porque é uma atividade própria do cérebro. O cérebro ele nunca para de funcionar, só que tem pessoas que lembram e tem pessoas que não lembram, né? E aí eu falo que nem todo mundo sonha, no sentido de que nem todo mundo lembra. Quem não lembra, por exemplo, dos sonhos, né? Pessoas que utilizam drogas, algumas drogas elas bloqueiam a capacidade de recordar dos sonhos. Por exemplo, a maconha, né? Todo mundo que fuma maconha, é muito raro que ela consiga sonhar ou lembrar dos sonhos.
A gente não sabe o porquê, mas é uma experiência que é vista na prática. A pessoa que usa maconha, ela não sonha, por exemplo, né? Existem várias outras drogas, remédios e etc., que suprimem os sonhos. Alguns antidepressivos, alguns antipsicóticos, né? Remédios que atuam no nosso sistema nervoso central podem inibir sonhos. Igualmente, existem drogas e remédios que são capazes de bloquear as fronteiras e estimular uma produção excessiva de sonho, né? Então, nem todo mundo sonha, pode ser por uma questão de uso de drogas, por uma questão de uso de remédio. O próprio cansaço mental e físico pode fazer com que a pessoa não lembre dos sonhos, né? E pessoas que estão em estados depressivos, por exemplo, né? É muito raro que um depressivo sonhe ou lembre dos sonhos, e quando ele sonha, vão ser sonhos que já entram ali no campo do pesadelo ou do terror, né? E uma grande explicação também para a gente não lembrar dos sonhos é a falta de treino. Por que eu falo isso? Porque lembrar dos sonhos e conseguir extrair símbolos dos sonhos é uma questão de treino, né? Se você não faz nenhum tipo de esforço para lembrar dos sonhos, é muito pouco provável que você lembre sempre dos sonhos. Vez ou outra você vai ter sonho e vai lembrar, e a maioria das vezes, mesmo você ter sonhos, ao acordar você imediatamente vai esquecer, tá? Quando ocorre o sonho ocorre durante o sono, né? Então, para a gente chegar lá no espiritual, lá no energético, a gente está fazendo todo esse recorrido. O sonho, ele ocorre durante o sono. O sono, ele pode ser dividido em dois grandes grupos, né? O sono que é REM, que é o sono bem profundo, aonde a gente literalmente consegue descansar e repor as nossas energias, e o sono NREM, ou não REM, que são sonhos mais leves e superficiais. A gente pode também dividir os sonhos em 4 ciclos, né? A gente pode pegar a primeira fase do sonho, que dura aí mais ou menos 10, 15 minutos, que é o sonho superficial. A pessoa está começando a desligar, está começando a relaxar, mas ela não está em sono profundo. Depois a gente vai ter uma segunda fase do sono, que é o sono mais leve, né? Depois a gente vai ter uma fase de relaxamento mais profundo, porém ainda não ocorre os sonhos, e a gente depois vai ter ali uma fase de relaxamento profundo, onde o corpo realmente relaxa e ali começam a se manifestar os sonhos. Essa última fase do sonho mais profundo é o que a gente vai chamar de fase REM do sono, né? Tem gente que ela fala que ela pode durar de 30 a 60 minutos, e esse ciclo ele vai ocorrendo até você acordar, né? Essa fase dos sonhos, do sono REM, do sono mais profundo, onde ocorrem os sonhos, ela vai representar ali, então, 25% do ciclo do nosso sono, e aonde vai ocorrer os sonhos. É por isso que quando a gente começa a dormir, a gente não lembra do sono, a gente não lembra dos sonhos, e é muito provável que a gente consiga ter sonhos e lembrar dos nossos sonhos já depois de algumas horas que a gente dormiu, né? Depois ali de 2, 3, 4 horas que a gente dormiu, né? Então é muito importante que a gente entenda as fases do nosso sono, do ciclo do nosso sono, onde ocorrem os sonhos, mais ou menos que horas e quantas horas depois do sono isso ocorre, para que a gente comece a treinar e ter essas ferramentas, ok? Agora a gente então vai fazer uma recapitulação, né? A ciência dura vai falar que o sonho é apenas um fruto da atividade, é uma função a mais do cérebro, que está dada pelo hipocampo, ou seja, pela estrutura cerebral que
está associada às nossas memórias, e pela amígdala, que está associada às nossas emoções e sentimentos, por exemplo. Né? Então, tudo que acontece com a gente, que é significativo, forma uma memória. Toda memória tem uma emoção, um sentimento de fundo. A junção da memória com o sentimento forma esse complexo memória-sentimento que vai ficar arquivado no nosso inconsciente. E quando a gente entra numa fase profunda de relaxamento, nós temos acesso a essas memórias do nosso inconsciente que vêm para a nossa via consciente. Ainda assim, todas as informações, tudo que a gente recebe durante o nosso dia, está entrando no nosso cérebro e nós não conseguimos ter acesso a todo esse conteúdo, mas quando nós dormimos e a fronteira entre consciente e inconsciente, ela, por dizer, fica mais aberta, a gente então começa a ter acesso. Né? Por que eu estou falando disso? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma prova e você está muito ansioso, muito preocupado ou muito empolgado e está estudando muito, você pode, na hora de dormir, como aquele conteúdo, aquela emoção, aquela memória, ela está muito ativa na sua mente, na hora que você dormir, você vai sonhar estudando, você vai sonhar com livro, ou você vai sonhar até com provas, por exemplo, né? Com a prova, por exemplo. Então, o hipotálamo, ele filtra essas informações, né? Que muitas coisas a gente não tem consciência de que aquilo está entrando no nosso inconsciente. Então, às vezes, você, por exemplo, viu um filme, teve alguma conversa, viu alguma coisa na rua, chega aquela informação, ela entrou dentro do seu cérebro, só que você não teve tanta consciência daquilo, na hora que você dorme, aquilo vem para o seu inconsciente. Então, às vezes você vê um filme, sei lá, de cobra, ou você passa na rua e vê uma cobra, de brinquedo, por exemplo, ou viu um vídeo que falava de cobra, mas você nem se notou que estava vendo a cobra, ou que passou e viu a cobra, mas na hora de você dormir, aquilo estava no seu inconsciente, aí você sonha com cobra, né? Então, existem todos esses mistérios sobre o sonho que a gente tem. Quando a gente fala que existem sonhos aleatórios, os sonhos aleatórios, eles são sonhos que eu acabei de falar, que estão totalmente ligados e vinculados a atividades do nosso dia a dia. Então, eu vou fazer a prova, eu sonho estudando, eu sonho com prova. Eu vi um filme de cobra, eu vi um filme de terror, aquilo entrou no meu inconsciente, só que eu não tive consciência que aquilo entrou no meu inconsciente e está lá arquivado. Na hora que eu durmo, eu sonho com o filme ou com coisas parecidas do filme. Né? São sonhos confusos, são sonhos que não têm nexo, são sonhos que a gente começa sonhando com abacaxi e termina sonhando que está lá na China, né? São coisas totalmente aleatórias que isso não tem nenhum tipo de valor, de fato, do ponto de vista psicanalítico, porque é só uma atividade do cérebro, como a ciência diz, e também não tem valor nenhum, né? Do ponto de vista, além do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista espiritual, né? Por assim dizer. Os sonhos recorrentes que a gente falou, que são aqueles sonhos repetitivos, que a pessoa sempre sonha com aquilo, estes sonhos sim vão ter valor psicanalítico, ou seja, se você sonha com a coisa recorrentemente, ou com coisas muito parecidas recorrentemente, ou seja, você tem várias vezes aquele sonho durante a sua vida, aquilo ali pode estar falando diretamente de medos, traumas, desejos, coisas que aconteceram com você em fases da sua vida, na infância, na adolescência, que você não lembra, por exemplo, e aquilo manifesta através desses sonhos recorrentes. A gente fez um estudo de caso uma vez na faculdade, de uma pessoa que sempre sonhava que vinha um homem de noite e atacava ela, né? E ali ela não sabia o que era aquilo. Então ela tinha esses sonhos recorrentes com um homem vindo e atacando ela. Quando eu falo que a gente precisa de técnicas para poder tentar entender isso, às vezes de uma regressão, às vezes de uma hipnose, né? Foi feito técnicas especiais com essa pessoa e ela conseguiu, através dessas técnicas,
ver que quando ela era criança, ela era abusada sexualmente pelo pai, né? Só que como ela era criança, ela acabou esquecendo daquilo do ponto de vista consciente, mas aquilo está lá guardado e arquivado no inconsciente dela. E aquilo ali se manifestava como um sonho recorrente de um homem vindo de noite na cama dela e atacando, né? Então, os sonhos recorrentes, ele pode estar associados a traumas, a memórias, a lembranças, a desejos, a coisas muito profundas que aconteceram com a gente em determinadas fases da vida, em que ou a gente não lembra, ou aquilo foi tão brutal que a gente joga aquilo totalmente para o nosso inconsciente, ou porque a gente não deu importância para aquilo, acabou esquecendo do nosso inconsciente, porque a gente só tem acesso de 5 a 12%, e aquilo ali começa a manifestar como sonhos recorrentes, né? Os sonhos lúcidos, eles também não têm grande significado, porque é o que eu falei, a pessoa quando ela tem um sonho lúcido, ela faz atividades do dia a dia, né? Ou seja, ela atua no sonho como se ela tivesse acordada, mas aquilo não é confuso, aquilo não é aleatório, né? Tem um padrão. Eu dormi e sonhei que eu precisava estudar para a prova, aí eu durmo, né? Na hora que eu vou sonhar, eu sonho que eu estou estudando para a prova, eu sonho que eu vou no banheiro, né? Então são sonhos lúcidos, ou seja, eu sei que eu estou sonhando, eu sei que é sonho, mas aquilo ali também não tem valor psicanalítico e nem tem valor espiritual, por assim dizer, né? Agora, sonhos que a gente tem, sonhos vívidos, sonhos de premonição, sonhos que são sonhos barra pesadelos, né, que são vívidos ou premonitórios, esses sim vão ter significados energéticos, espirituais, por assim dizer. Então agora a gente entra aqui no final do nosso vídeo falando dessa parte espiritual e energética, tá? Bom, energeticamente, espiritualmente, quais são as possibilidades que ocorrem conosco quando a gente dorme, né? Ou seja, para quem é espiritualista, vai entender que o sonho é mais do que uma atividade do cérebro e vai entender que o sonho, além de ser mais de uma atividade do cérebro, ele é mais do que uma mensagem psicanalítica, que de alguma forma aquilo ali tem algum tipo de conteúdo energético ou do mundo espiritual envolvido, tá? Então, o que a gente vai entender em relação às possibilidades do sonho a partir da espiritualidade, né? A primeira possibilidade que ocorre quando uma pessoa dorme é dela ficar neste plano aqui na Terra, né? Então, quando a gente dorme, o corpo relaxa, né? Os filtros da consciência, da inconsciência, eles são relaxados e o espírito consegue se desligar do corpo. Ele continua ligado pelo corpo através de uma estrutura que a gente conhece como cordão de prata. É só vocês pesquisarem, muitos de vocês já devem ter falado, que isso é o que liga o nosso duplo, o nosso espírito, etc., cada um chama de um jeito, ao nosso corpo, né? Então, quando a gente dorme, tudo isso é afrouxado e o nosso espírito consegue se desligar e sair do nosso corpo, porém fica ligado com ele, através do cordão de prata, tá? E aí, quando o espírito sai do corpo durante o sono, começam então a ter possibilidades do que esse espírito pode fazer. Então, por exemplo, o espírito, ele pode ficar aqui, ficar na própria casa, ficar aqui no próprio planeta Terra, né? Então são sonhos que às vezes a gente tem vívidos, são sonhos que a gente tem lúcidos, né? São sonhos que a gente tem, mas que são aqui do planeta Terra, não são sonhos confusos, não são sonhos aleatórios, não são sonhos psicanalíticos do nosso inconsciente, mas aquilo significa que a pessoa
ficou aqui no planeta Terra, por assim dizer, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, inclusive, durante o sono, elas acabam ficando ali, às vezes até o espírito acaba ficando até em cima do próprio corpo, muito próximo, né? Porque a pessoa está cansada, porque a pessoa, por exemplo, dormiu de barriga cheia, porque a pessoa está com muita preocupação, e ali o espírito não, ainda que o corpo relaxe, o espírito não consegue relaxar. Então o espírito acaba ficando ali perto do próprio corpo ou dentro da própria casa, né? Se a pessoa consegue ter uma profundidade maior, um relaxamento maior, o espírito, né, ele pode então sair ali de perto do corpo ou sair da própria casa e andar aqui no planeta Terra. Vai na casa da mãe, vai na casa do vizinho, vai na casa do pai, vai na Disney, vai na Europa, né? Obviamente que quanto mais longe a gente vai, ainda que seja aqui no planeta Terra, mais capacidade a gente precisa, né? As pessoas que nunca treinaram o sonho ou que nem liga para o sonho, muito comumente elas ficam orbitando aqui no planeta Terra, né? Elas ficam de fato aqui perto do corpo, ficam dentro da própria casa. Aqueles que têm um relaxamento maior ficam aqui no próprio planeta Terra, né? E aí começa, por exemplo, a ter alguns já problemas. Então, por quê? Porque quando a gente dorme, o espírito desliga do corpo, né? E o espírito, ele não tem as barreiras mentais que o corpo consciente tem, e tampouco ele vai ter as barreiras físicas que a matéria tem, né? Então, muita gente, quando dorme, que o espírito desliga do corpo, eles vão, né, fazer coisas. E ali, por exemplo, eu tenho ódio de uma pessoa, eu odeio uma pessoa, eu briguei com uma pessoa durante a minha fase consciente aqui na Terra, eu posso muito bem, na hora de eu dormir, de sair, né, o espírito sair do meu corpo, eu ir lá e atacar aquela pessoa, brigar com aquela pessoa. Tem gente que acontece muito isso, né, que sonha batendo, que sonha brigando e etc. com uma pessoa que ela teve um desafeto, né? E aquilo ali não é só um sonho, aquilo ali significa o seu verdadeiro caráter. Significa literalmente que você foi lá na casa do fulano e bateu com ele. E aquilo ali vai gerando problemas, né, kármicos ou energéticos, entrelaçamentos quânticos entre pessoas, né? Porque não é porque você fez em sonho durante um desdobramento espiritual que aquilo não aconteceu, né? Então uma pessoa que, sei lá, briga com alguém, que tem ódio, que gosta de vingança, que ela sai do corpo, ela vai lá e ataca aquela pessoa durante o sonho, aquilo de fato aconteceu no plano sutil do planeta Terra. Aquela pessoa que você atacou, que você bateu, que você brigou, ela no outro dia, ela vai acordar cansada, ela vai acordar com problema, ela vai acordar com dor, porque ela sofreu um ataque energético. Só que não foi por um espírito desencarnado, né? E tampouco foi por energias aqui da Terra. Aquilo é de maneira mais sutil, porque foi no plano do espírito, ainda que aqui na Terra, né? Alguns sonhos, algumas outras pessoas, um próximo estágio de desdobramento do nosso espírito, que é lembrado pelos nossos sonhos, é quando a gente vai para a quarta dimensão. A quarta dimensão, ela é uma cópia exata aqui do planeta Terra, né? Ela é tudo que tem aqui no planeta, só que não tem o limite da matéria e existe elementos do mundo espiritual já na quarta dimensão. Então a gente vive aqui no planeta Terra, a terceira dimensão. Muitas vezes nós, ao dormir, o espírito desliga do corpo e fica aqui na terceira dimensão, né? Algumas outras pessoas, elas conseguem sair da terceira dimensão e vão para a quarta dimensão,
que é uma dimensão exatamente igual a esta, mas como eu disse, sem os limites físicos da matéria, mas com elementos do mundo espiritual, né? Então a gente tem a terceira dimensão, a quarta dimensão, e na quarta dimensão começam as camadas mais densas do mundo espiritual, que a gente, por exemplo, conhece como umbral, né? Algumas cidades astrais mais densas, né? Algumas coisas que estão orbitando aqui no planeta Terra, mas que ainda são dessa dimensão, mas têm elementos espirituais, né? Então, os sonhos que a gente tem quando a gente vai para a quarta dimensão, eles começam a ter elementos mais espirituais, do mundo espiritual. Eles não são confusos, eles talvez não são aleatórios, mas a gente vê coisas, a gente vê criaturas, a gente começa a ver pessoas estranhas, pessoas que já não têm forma humana, a gente vê paisagens e cenários que, embora sejam muito parecidos com a Terra, são extremamente densos, ou seja, parece com a Terra, mas não é. Isso tudo já são elementos do plano espiritual que começam na quarta dimensão, né? E ali, a quarta dimensão, você vai se aprofundando, vai entrando nas camadas mais profundas do umbral, ou você pode ir para esferas mais elevadas, que seria a quinta, sexta e sétima dimensão. Como nós vivemos no planeta Terra de terceira dimensão, e a próxima dimensão imediata que está depois da terceira dimensão é a quarta dimensão, e a quarta dimensão é uma cópia exata da Terra, mas com elementos do plano espiritual mais denso, que seria o umbral, a maioria das pessoas, né, inclusive eu, 90% das pessoas, 95% das pessoas, ao se desdobrarem em sonho, elas acabam ficando na quarta dimensão, né? Então ali elas vão fazer magia, ali elas vão visitar a casa de outras pessoas, ali acontecem coisas que, por exemplo, eu sonho que eu estou voando, eu sonho que eu me teletransporto, eu sonho que eu estava na minha casa, de repente eu apareci num outro lugar. Por quê? Porque não tem os limites da matéria. Mas a sensação vívida, do sonho vívido que a gente tem, né, é justamente o quê? Que aquilo ali é muito intenso, é muito claro, né? É muito vívido, só que não é no planeta Terra, ou seja, significa que a gente está ali numa quarta dimensão. O sonho lúcido, igual eu falei, que a gente sonha e dorme e sonha que está estudando para a prova, né? Ou que está cozinhando ou fazendo coisas, significa que a pessoa ficou aqui na terceira dimensão. Então ali não tem elementos densos e espirituais, né? É um sonho que não tem carga emocional e sentimental. Agora, já os sonhos vívidos, eles ocorrem, ou seja, eles são significados do desdobramento da pessoa em quarta dimensão. Então, todo sonho que ele vai para a quarta dimensão, ou quinta, etc., são sonhos vívidos. São aqueles sonhos que são muito simbólicos, são muito emotivos, a gente sente de fato que aquilo aconteceu, né? Você sonha que tomou uma facada no sonho, você acorda e está até doendo ali onde você tomou aquela facada no sonho, né? E a maioria das pessoas, pelo próprio estado vibracional que elas têm, pela própria capacidade vibracional, cognitiva, espiritual, intelectual que elas têm, elas acabam ficando na quarta dimensão, que é uma mistura, é um estado de transição entre o planeta Terra, onde tudo é mais denso, mais profundo e mais intenso, e além daquilo ali ter elementos do planeta Terra, já começa a ter elementos ali do mundo espiritual, e é o que eu falei, o mundo espiritual mais paralelo à terceira dimensão são as zonas mais umbralinas, são as zonas mais densas, né? Então nem sempre a gente consegue ir, 90%, 98% das vezes a gente não consegue ir para o mundo espiritual, para dimensões mais elevadas, né? A gente vai para o mundo espiritual, mas aquele mundo espiritual mais denso, mais imediato ao planeta Terra, que está na quarta dimensão. E ali é que ocorre, né? Na quarta dimensão é que as magias funcionam, que os espíritos operam, e é na quarta dimensão, então, que a maioria das pessoas vão e ficam,
né? E é onde ocorrem a maioria dos sonhos e dos pesadelos, tá? Então a gente pode, vamos recapitular para a gente terminar o nosso vídeo, a gente pode dormir e ficar na terceira dimensão e ter sonhos lúcidos, né? Ou seja, não tem elementos espirituais naquele sonho, mas a gente sabe que está sonhando com coisas do dia a dia. A gente pode dormir, ficar na terceira dimensão, né? Mas ter contato com o nosso inconsciente, que são os sonhos psicanalíticos, que estão relacionados a traumas e etc. A gente pode dormir, ficar na terceira dimensão e ter um contato direto com o nosso eu superior, com o nosso espírito, com o nosso verdadeiro espírito, que seriam sonhos muito premonitórios ou simbólicos, que é os sonhos que a gente, ainda que o sonho seja, às vezes a gente não vai lembrar de todo o sonho, mas a gente lembra ali, às vezes, de o sonho, a gente sabe que ele foi extremamente intenso, só que parece que ele durou 5 segundos, 10 segundos antes da gente acordar, mas aqueles 5, 10 segundos, eles são carregados de sentimentos, de emoções. Não dá nem para a gente explicar muito, né? Porque não tem palavra humana e cognição humana para conseguir explicar essas coisas. Mas aqueles 5, 10 segundos ali são carregados de símbolos em que o nosso próprio eu superior, o nosso próprio Ori, o nosso próprio espírito, né, está ali dando mensagens, orientações, às vezes até previsões e premonições para o nosso eu que está aqui na Terra, né? Segundo Ifá, lembra que a gente tem um duplo espiritual que fica lá no céu, chamado de Enkenji, né? Então, algumas vezes no nosso sonho, que são justamente o que eu chamo de sonhos pré-cognitivos ou sonhos pré-monitórios, são sonhos onde a gente consegue ter acesso, né, ao nosso eu superior, ao nosso Ori, ao nosso espírito, e ali conseguir ter respostas, ter insights, ter intuições, né? A gente vai sonhar com símbolos, que são mensagens de confirmação. Então, vamos supor, eu sonho muito que eu estou querendo, ou eu estou querendo muito alguma coisa, quero que uma coisa dê certo, por exemplo, né? E ali eu sonho com um símbolo, sei lá, com um relógio que fala que as coisas vão acontecer, né? Que em pouco tempo as coisas vão acontecer, né? Ou eu, sei lá, estou precisando de uma resposta de que alguma coisa material minha precise melhorar ou acontecer. E ali eu sonho com peixe, eu sonho com dinheiro, eu sonho com coisas de elementos de fartura. Ou seja, são símbolos que o nosso próprio eu superior manda para a gente como confirmação daquilo que a gente está querendo vai acontecer, e aquilo acontece logo depois. Para pessoas mais treinadas, ela consegue, igual eu falei, né? Ela consegue ter um canal tão grande. E isso não tem nada a ver com evolução espiritual, tem a ver com evolução de técnica, né? Que a gente consegue até fazer previsões. Eu até falei esses dias aí, em algum vídeo meu, que eu estava para fazer uma prova, e eu estava tão focado em fazer aquela prova, que eu falei para as minhas colegas, né, que durante insights, durante o sonho, eu sonhei com as questões que ia cair na prova. E ainda falei para elas, vai cair assim, assim, assado, desse jeito, e a resposta é assim, assim, assado, né? E tal qual as perguntas e respostas que eu havia sonhado e que eu, inclusive, falei para 2 pessoas para elas servirem de prova e testemunha, tal qual eu disse, aconteceu ali na realidade, né? Então, esses são sonhos de contato com o nosso eu superior, né? Então, a gente tem sonhos que a gente fica na terceira dimensão, tem sonhos que são atividades do nosso próprio inconsciente, nosso corpo está cansado, etc. Então são sonhos aleatórios e a pessoa ela acaba ficando aqui na terceira dimensão. Tem sonhos que são literalmente psicanalíticos, ou seja, o nosso inconsciente falando de traumas e etc. E tem essa dimensão dos sonhos, aonde a gente consegue ter um contato maior e mais profundo com o nosso eu superior, né? E a maioria das vezes que a gente desdobra, ou seja, dorme e o nosso espírito desliga do nosso corpo,
Ou a gente fica na terceira dimensão, ou a gente fica na quarta dimensão. Os sonhos psicanalíticos, os sonhos premonitórios ou sonhos recorrentes, eles não são tão comuns, a gente não consegue fazer isso todo dia, né? Eles são momentos muito pontuais da nossa vida, né? Tanto os psicanalíticos ou recorrentes, eles são quando existe uma condição ótima ali entre consciente e inconsciente para que as coisas saiam do inconsciente e venham para o consciente. Os sonhos premonitórios estão muito vinculados, né, ao foco, à capacidade de foco que a pessoa está e ligação que a pessoa está tendo em relação àquele assunto, né? Então, sei lá, eu preciso de resolver uma questão no meu trabalho, eu começo a pensar tanto naquilo, né? Antes de dormir, por exemplo, eu começo a pensar e etc. Eu acabo conseguindo comunicar com o meu ori, com o meu eu superior, com o meu espírito e trazer respostas aqui. Mas a maioria das vezes as pessoas ou vão ter sonhos aleatórios, sem nenhum tipo de significado, são só atividades mesmo do cérebro. Como eu disse, elas estão cansadas, preocupadas, elas estão com a barriga cheia, por exemplo, na hora de dormir, e elas acabam ali, o espírito acaba nem conseguindo sair aqui para a terceira dimensão, fica na própria casa, fica ali do lado da cama da pessoa, e aquela pessoa vai ter sonhos ali muito confusos e etc., né? Sem nenhum tipo de pé e cabeça. E a maioria das pessoas, quando consegue, né, que o espírito consegue desligar do corpo e sair da terceira dimensão, 90% dessas pessoas acabam visitando aí regiões, cidades, espaços da quarta dimensão, de camadas mais densas do umbral. É por isso que os sonhos lindos, de lugares que a gente está, que é lindo, maravilhoso, de calma, paz e luz e amor e etc., que são sonhos de camadas, de dimensões espirituais mais elevadas, nós não sempre temos acesso, né? Porque nem sempre nós estamos numa condição vibratória, energética, e temos uma condição de treino para conseguir chegar nessas quintas dimensões. É tudo uma questão de vibração. Se a sua vibração não está boa, por mais que você queira, você não consegue ir para a quinta dimensão, né? O corpo está pesado, é denso, então ele só vai ficar na quarta dimensão. E se a sua energia ela é ruim, se você energeticamente tem uma vibração ruim, e aqui eu não digo ruim de maldade, pode ser de maldade, pode ser de ódio, rancor, mas ruim no sentido de negatividade, ou de ser uma pessoa totalmente inconsciente, não está nem aí para essas questões espirituais, é muito provável que todas essas pessoas fiquem orbitando na quarta dimensão. E ali elas vão para prostíbulos, elas vão fazer o que elas gostam de fazer aqui na terceira dimensão, mas elas acabam fazendo isso na quarta dimensão. Então, a pessoa viciada, ela vai para a quarta dimensão para usar droga, né? A pessoa que faz magias negras, ela vai para a quarta dimensão para fazer magia negra. A pessoa que tem inimigo, ela sai na quarta dimensão e vai atacar os inimigos. A pessoa que gosta de sexo, ela vai fazer sexo e encontrar regiões umbralinas de súcubos, íncubos ou de prostíbulos, né? Então, as pessoas acabam conseguindo, a maioria, 95%, 98% das pessoas acabam ficando aprisionadas na quarta dimensão e fazendo aquelas coisas que estão energeticamente alinhadas a elas, tá? O que são os pesadelos ou sonhos terroríficos, que é o grande objeto desse nosso vídeo de hoje? Os pesadelos e os sonhos terroríficos, eles são justamente isso, né? São sonhos que a gente tem que são muito sentimentais, emotivos, né? Ou seja, tem um componente sentimental, de intensidade, de densidade, componente emotivo, que o sonho ele é vivo, só que ele tem um conteúdo negativo, né? Então você sonha com coisas muito negativas, ou que você foi em lugares negativos, com pessoas negativas, ainda que você não seja, né? Mas como a dimensão mais imediata, a terceira dimensão, é a quarta dimensão, e a zona espiritual mais imediata, a quarta dimensão, é a zona umbralina, então toda vez que você tem um pesadelo, e leia-se que pesadelo não são sonhos confusos, né?
porque o pesadelo ele tem essa questão sentimental, ele tem essa questão de intensidade emocional, de desgaste, etc., significa que você foi na quarta dimensão. Ou você foi numa região umbralina, ou você teve contato com espíritos umbralinos, ou com energias umbralinas ali, e de alguma forma aquilo ali te impactou. Então, toda vez que você tiver um pesadelo ou sonhos negativos, isso denota que você foi para regiões muito densas da quarta dimensão, né? Isso nem sempre tem a ver com você ser negativo, energeticamente falando. Mas pode ser que você não tenha treino, você não tenha consciência, não saiba como evitar esses lugares. E como esse é o primeiro, é a fronteira entre os mundos, né? E a gente precisa ter muita lucidez, muita força, muito controle para poder caminhar e ultrapassar essa fronteira da quarta dimensão espiritual, que é essa região mais densa umbralina. Toda vez que você tem esse tipo de sonho negativo, significa que você, alguma coisa negativa teve contato com você na quarta dimensão. E o sonho e o sono, ele serve para refazer o nosso corpo. Ele serve para refazer as nossas energias, tanto biologicamente falando, né? Então, biologicamente o corpo relaxa e repõe a energia necessária para que o corpo no outro dia esteja descansado. Então ele vai produzir ali ATPs, ele vai fazer o processo digestivo, vai fazer a armazenação de componentes dentro das células, ele vai liberar alguns hormônios, algumas coisas serão secretadas e excretadas durante o sono, mas energeticamente é o que eu falei, o espírito está ligado ao nosso corpo pelo cordão de prata. Então, energeticamente, o nosso espírito que está ligado também capta energia para poder refazer o nosso corpo de energia vital. Então, quando você tem um pesadelo, né, que você ou foi atacado ou você teve contato com regiões densas, significa que o seu espírito que saiu, que conseguiu chegar na quarta dimensão, ele foi recarregado ou ele teve contato com a energia que é negativa. E essa energia negativa, ela é transferida, em vez de transferir energia vital para o nosso corpo, acaba transferindo energia de antimatéria, energia negativa, energia densa, que a gente teve contato com a questão energética, né? E ali você tem um pesadelo, você acorda cansado, você acorda com dor muscular, você acorda com a sensação de que você dormiu e não descansou, você dorme às vezes 8, 10 horas, mas parece que você não dormiu hora nenhuma. E ali pode notar, toda vez que você tiver um pesadelo, o seu dia ele vai ser de baixa energética. Ainda que não aconteça nada de negativo ali, a sua energia ela vai estar baixa, a sua energia ela vai estar debilitada, entendeu? E você vai ver que você vai ter uma sequência de 2, 3 dias ali de baixa energética e baixa espiritual. Então é muito importante que toda vez que você tenha pesadelos, tenha sonhos negativos, você tenha consciência que, de alguma forma, eu não estou falando de sonhos confusos, estou falando de sonhos negativos, pesadelos, que têm um forte componente sentimental e emocional, ou seja, literalmente você acorda com medo, você acorda cansado, você acorda assustado, às vezes você acorda até de repente de noite, né? Então, o que acontece? É muito importante que você tenha essa consciência de que, primeiro, você acabou tendo contato com algo negativo, né? Se você teve contato com algo negativo, você não transferiu do espírito para os chakras e do chakra para as glândulas e para o corpo energia vital. Você transferiu energia de densidade. E automaticamente, naquele dia, você vai operar com mais cansaço, com mais debilidade energética. E além de operar com mais cansaço e debilidade energética, você sempre vai notar, começa a notar e reparar que isso vai durar 1, 2, 3 dias, né?
dependendo das situações, e aqui eu não quero falar sobre coisas espirituais, tem pessoas que ficam aprisionadas no mundo espiritual, tem pessoas que deixam fractais da sua alma nessas zonas umbralinas, tem pessoas, e eu já tive muito contato em desdobramento espiritual, com pessoas que vão para regiões umbralinas e ficam lá aprisionadas, né? Parte da alma, parte do espírito delas ficam lá aprisionadas. E ali o que, que acontece? Né? A vida dela começa a parar, começa a travar. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de droga, né? E aí ela vai para uma zona umbralina, sonha que está usando droga, que é um lugar de droga e etc. Né? Ela pode ficar a parte fractal da alma dela aprisionado ali. E o que, que acontece? Quando ela vier para o planeta voltar e despertar, porque não, quando a gente fala que fica aprisionado, não é que o espírito da pessoa fica ali aprisionado, porque não tem como, porque ele está ligado ao corpo. Mas parte, um fractal da energia dessa pessoa, né? É como se criasse uma cópia do espírito dessa pessoa que fica lá, e aí toda a informação que o espírito e o corpo dessa pessoa vai receber está ligado lá onde ela está. Então, uma pessoa que, sei lá, gosta de droga e acaba indo num lugar muito negativo e ela fica ali aprisionada, né? Essa pessoa, ela começa a ter desejo, vontade, etc, 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 de usar droga e nunca consegue sair desse círculo vicioso, né? Tem pessoas que são idiotizadas no sonho, mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Então aqui, saiba que toda vez que você tiver um pesadelo, você teve contato com algo negativo. Você precisa entender se aquilo é fruto de uma caminhada errada, porque como eu disse, a quarta dimensão ela é imediata à terceira dimensão. Então, às vezes, a gente não tem treino, não tem lucidez o suficiente para fazer uma projeção astral consciente. A gente acaba caminhando nesses lugares e se perdendo. Ou você tem que ver se você está indo para esses lugares automaticamente, porque o seu estado energético e vibracional aqui na Terra é um estado negativo, então você precisa corrigir isso, né? Falar, olha, quais são as emoções, sentimentos e pensamentos que eu estou tendo, né? Que me está colocando nesse estado vibracional negativo. Porque senão toda vez que você sair, você só vai conseguir ir para esses lugares, né? Então isso pode ser fruto de uma caminhada errada aleatória, isso pode ser fruto do próprio estado vibracional da gente, né? Então é muito importante que você entenda o porquê que você foi naquele lugar ou teve contato com aquela energia, né? Se aquilo está relacionado com algo que é seu, você imediatamente tem que identificar. Será que eu estou tendo pensamentos e etc., emoções e sentimentos que estão me levando para esse lugar de densidade? Porque uma hora você pode se aprisionar fractais de alma nesses lugares. Você pode ter contato com o inimigo nesses lugares e começar a sofrer ataques, sofrer perseguições. E aí a sua vida aqui na Terra começa a ficar difícil. Biologicamente o seu corpo vai ficar cansado, etc. E ali começam a aparecer mensagens subliminares, sugestões mentais, ou seja, a gente cria, quando o espírito fractal do espírito fica aprisionado ali, a gente cria um canal de comunicação direto com aquele lugar ou com aqueles espíritos, e toda a informação que é criada nessa quarta dimensão negativa é automaticamente transferida para a pessoa, tá? Por quê? Porque se você tem um pesadelo, um sonho, você tem que identificar e concluir, resolver, né? É muito importante que você tenha, quando você tem um pesadelo, ou uma sequência de pesadelos, que você passe por limpezas energéticas e espirituais e purificações energéticas e espirituais, mas não do tipo ebós e trabalhos, né? Mas do ponto de vista de limpezas energéticas e purificações espirituais, de mais consciência com cada pensamento, cada hábito, cada ato seu do dia a dia. Então, ser mais vigilante com aquilo que está passando na sua cabeça, que está passando ali no seu coração, ou seja, ter um processo maior de presença consigo mesmo, né? Ter um processo mais profundo de presença consigo mesmo, né? Entrar num estado mais meditativo para poder entender o que te levou a isso, né? Entrar num estado de contemplação, ter contato com a natureza para poder conseguir recarregar o corpo de energia vital, né?
Às vezes você pode ter ido no sonho para lugares densos, muitas pessoas vão para lugares densos, mas elas vão a trabalho, né? Elas vão ali para poder ajudar, elas vão ali para poder resgatar. E nesse caso a pessoa ela tem consciência, não é um pesadelo, né? Ela não vai ser atacada nada. Ela viu que ela foi para um lugar ruim, mas ela viu que ela teve contato com energias ruins, mas ela vai ver que ela estava ali ajudando, que ela estava ali resgatando, que ela estava ali não imersa naquela vibração, aquele negócio, eu estou num lugar ruim, mas eu não estou com a energia daquele lugar ruim, né? Às vezes ela vai ter sonhos com equipes espirituais e etc, né? Então, é muito importante que a pessoa, quando tem pesadelo, ela primeiro faça esse processo de autoanálise. Segundo, né, que além desse processo de autoanálise que ela faz, ela entenda o estado vibracional e energético. Terceiro, né, que ela passe ali por um processo de maior presença dos atos, hábitos, pensamentos, sentimentos, emoções, de uma maior vigilância. Quarto, né, entrar num estado mais de observação, de escuta, de meditação, de contemplação, do que um estado propriamente ativo, né? E depois as questões energéticas espirituais, né? Defumar, botar vela, firmar o anjo da guarda, queimar incenso, tomar banho de folhas, que é para você tirar esses resquícios que podem ter te acompanhado ali durante o sono, né? E é muito importante que nós comecemos a despertar para que os sonhos não são fruto somente da mente, né? Ou que não são só coisas do inconsciente, mas que existe esse componente espiritual e mágico, que a gente chama de espiritual e mágico, porque a gente ainda não tem tecnologia e cognição o suficiente para poder interpretar. Então, para a gente ter sonhos, lembrar mais dos sonhos, ter sonhos lúcidos, conseguir transitar com segurança nessas zonas de densidade e conseguir ir às vezes para a quinta dimensão ou inclusive fazer projeções astrais inconscientes, é muito importante, né, que a pessoa comece a treinar isso. Isso é uma questão de treino. A primeira coisa, ter um diário dos sonhos, né? Eu tenho um diário que é um diário mágico, onde eu anoto meus estudos, as minhas reflexões, né, os meus pensamentos. Olha aqui, ó, eu tenho um diário mágico, né? E dentro do meu diário mágico, eu anoto as magias, os rituais que eu fiz. Dentro do meu diário mágico, eu tenho uma página que é o Diário dos Sonhos, né? Então, todo dia, ao acordar, eu anoto o que eu sonhei, né? Eu anoto os símbolos, eu anoto os objetos, porque nem sempre eu vou para a quarta dimensão, às vezes é contato com o meu eu superior, às vezes eu fiquei aqui mesmo, às vezes eu não lembro do sonho, mas é muito importante que a gente tenha um diário dos sonhos, né? Até mesmo para a gente ver quantos sonhos são recorrentes, quantas vezes a gente sonhou com aquilo. Por exemplo, se o dia que eu tive um pesadelo, eu vou lá e anoto, tive um pesadelo assim, assim, assado, né? Eu vou lembrar que eu tive um pesadelo, porque se eu não anotar, pode ser que eu esqueça que eu tive um pesadelo, né? Aí eu vou começar a ficar ruim, debilitado, energeticamente cansado. Vou falar, nossa, mas por que eu tô assim? Então, se você tem um diário dos sonhos e isso acontece, você fala, olha, 2, 3 dias atrás eu tive um pesadelo, né? Eu, por exemplo, eu tenho sonhos recorrentes com meu ex-companheiro, com meu ex-marido, né? Agora não tanto, porque a gente já quebrou muitos laços e vínculos. Mas era batata, né? Toda vez que eu sonhava com ele, 2 ou 3 dias depois ele aparecia. Ou mandava mensagem, ou eu descobria, alguém falava alguma coisa dele que aconteceu, que viu ele, etc. Ou toda vez que eu sonhava com ele, eu ficava debilitado energeticamente e ali eu podia saber que ele estava fazendo algum tipo de feitiço, algum tipo de magia, ou me lançando algum tipo de onda mental negativa, né? Se eu não tenho um diário de controle, um diário de sonhos, né, eu não consigo aprender com os meus sonhos e eu não consigo mensurar essas coisas. Então é muito importante que a gente tenha ali do lado da cama um caderninho
ou um bloco de nota, um tablet e tal, algo nesse sentido, para a gente começar a documentar os nossos sonhos. Porque quanto mais a gente documenta, quanto mais a gente lembra, mais esse processo vai se tornando consciente. A segunda coisa, além da gente ter o caderno, por quê? Porque na hora que você acorda, às vezes a gente tem apenas 5, 10, como no muito 30 segundos para poder lembrar do sonho e conseguir anotar. Se você deixar para anotar daqui 1 minuto, você não vai conseguir mais lembrar. Então é muito importante que você tenha sempre à mão um caderninho ou até mesmo um grupo de WhatsApp só com você mesmo para você gravar um áudio. Você pode fazer um grupo do WhatsApp, grupo dos sonhos. E ali você, toda vez que tiver um sonho, acordou, você grava um áudio e manda um áudio para você mesmo, né? É muito importante que a gente tenha maneiras de documentar os nossos sonhos. A segunda maneira, a segunda coisa que a gente tem que começar a desenvolver para treinar essa questão dos sonhos é o hábito de fazer isso, como eu acabei de falar, na hora de acordar. Tem que fazer isso na hora de acordar, né? Porque senão você não lembra, você não consegue fazer isso depois, tá? Então tem que fazer isso na hora de acordar, ter esse hábito, é o que vai te ajudar muito. A terceira coisa é na hora de dormir, né? Na hora de dormir, você tem que dar uma mensagem para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, para o seu cérebro. Eu quero lembrar dos sonhos. Eu quero lembrar dos sonhos. Eu quero lembrar dos meus sonhos, né? No começo você não vai lembrar, mas quando você faz isso 3, 4, 5, 7, 10, 15 dias, você começa a lembrar. Então você precisa deixar como comando para o seu inconsciente, para o seu cérebro, que o sonho é importante, que você quer lembrar dele, porque senão o próprio cérebro deleta o sonho e você não lembra do sonho. Terceira coisa, quarta coisa, né? Primeiro, caderno. A segunda, anotar na hora de acordar. A terceira, dar o comando mental para o cérebro na hora de dormir. A quarta, ter um protocolo de banimento do sono e de higiene do sono, para que você consiga ter sonhos lúcidos, para que você consiga fazer projeções astrais e, mais além disso, você consiga ter proteção na hora do desdobramento do seu corpo, né? Dentro da iniciação que eu fiz na magia do caos, a gente tinha 2 banimentos diários, que a gente chamava banimento matutino, que a gente fazia na hora de acordar. Então eu fazia ali alguma prática de banimento. E na hora de dormir a gente tinha um banimento noturno, que era o banimento dos sonhos, que a gente chama de banimento dos oneiros. Então a gente tinha um ritual, né, de rezas e palavras mágicas que eram para que a gente fosse protegido durante os sonhos pelos espíritos oneiros, que são espíritos que estão relacionados aos sonhos, né? Que cuidam dessa transição entre os mundos ali. Morfeu, por exemplo, né? Então, é você ter um protocolo de higiene do sono. O que é a higiene do sono? É você ter um lugar limpo para você dormir, ter um lugar confortável para você dormir, você não está com a barriga cheia, na possibilidade você está limpo, higienicamente falando, é relaxado para poder dormir, é você não mexer com o celular na hora de dormir, é você não ver filmes, ou ler livros, ou ficar mexendo em rede social na hora de dormir, porque senão vai entrar lá naquilo que a gente falou dos sonhos aleatórios, né? Você estimula o seu cérebro com uma determinada informação, aquilo entra dentro do seu inconsciente, e aí aquilo começa a emergir do seu inconsciente, você não consegue desprender do seu corpo. Então é muito importante que você tenha um processo de higiene do sono. Meia hora, 40 minutos antes de dormir, né? Não vê televisão, não mexe em rede social, não mexe em celular, faça uma massagem, toma um banho, arruma a cama, cuida do ambiente de luz, tira celular da cabeça, né? Tem gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro. Então, a higiene do sono é muito importante para que a gente consiga ter um desdobramento, ou seja, sair do nosso corpo e não ir parar aleatoriamente na 4ª dimensão. Ou ficar preso aqui na 3ª dimensão mesmo e não fazer nada, não aproveitar esse pedaço que a gente tem para poder recarregar as nossas energias, tá? E
A quinta coisa, agora a gente vai falar, é ter um protocolo de banimento, né? Fazer uma oração, fazer uma reza, se conectar com seus guias e mentores para que eles te protejam, né? É muito importante que você desenvolva um protocolo, que seja uma reza, que sejam palavras-chave, que seja rituais de banimento, que sejam sigilos mentais, enfim, cada um vai ter isso. Mas é muito importante que esse processo de dormir ele seja consciente, né? Então, primeiro, caderno. Segundo, anotar quando acordar. Terceiro, dar comandos mentais para o cérebro. Quarto, higiene do sono. Quinto, protocolo de rituais e banimentos, tá? E toda vez que tiver coisas negativas, vamos recapitular. Sonhos negativos, vamos, né? Anotar, vamos entender por que a gente está ali, se é alguma coisa do nosso estado energético ou se a gente caiu ali aleatoriamente. Entrar num período mais de escutar, de estar presente e observador do nosso eu agora, né? Do aqui, do agora, com um estado maior de presença. Meditar e tentar entender, porque a meditação recarrega o nosso organismo. Contemplar e ter contato com a natureza para cambiar, transmutar essa energia negativa que a gente teve durante o sono e depois fazer limpezas, tomar banho, acender vela e etc. Tá? Então, se a gente começa, isso aqui é o básico do básico do básico do básico do básico do básico, é o protocolo básico do básico do básico do básico, para a gente começar a ter um processo mais consciente durante o sono e os sonhos, tá? Quando você desenvolver esse protocolo básico, 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 aí depois você pode ir para técnicas, né? Começar a estudar e praticar técnicas que são mais avançadas, de projeção e desdobramento consciente do corpo, ou seja, você vai dormir, só que na hora que você dormir, você vai estar totalmente consciente que você está saindo do corpo, e aí você vai conseguir ir para lugares específicos, né? Não vai cair aleatoriamente nos lugares, tá? Bom, meu povo, até aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Novamente, se você chegou aqui até o final, meu muito obrigado. 1h17 de vídeo. Isso é só para os fortes, né? Mas, infelizmente, eu não consigo tratar as coisas em 30 segundos, em 1 minuto, tá? Meu muito obrigado pela sua assistência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.